gente! Fala aí, Tati, de novo e hoje... Ai, meu Deus, mudei até o vestido e tudo, porque hoje, como diz o Capitão Nascimento, o bicho vai pegar. Bom, antes da gente começar, eu tenho que agradecer a todos os meus amigos que mandaram vídeos, que deram aquele apoio. Fala aí, Tati. É muito bom contar com vocês. É isso aí. Todos contra o racismo do algoritmo, que já tem um monte de racismo, agora me inventa essa delícia que é o racismo do algoritmo, onde nossos conteúdos pretos não são entregues. Olha, não é o Satanás que está na direção? Se não é, é o auxiliar dele, viu? Bom, muitas coisas boas estão acontecendo e a gente está muito feliz. Expo África, Páginas Pretas, Frente Negra Online, Fala aí, Tati, brilhando com todo mundo aí. E hoje, gente, o terror da prefeitura! Não é uma, não é duas. Eram três, mas uma não tá legal. Mas não vai faltar oportunidade para compor essa mesa nas próximas edições. Olha, pense no que dá uma psicóloga e um engenheiro. Você vai falar, nossa, que coisa simples. Não! Tem dois caras que dizem que não é nada simples conviver com essas duas fúrias pretas. Uma é psicóloga, que entende bem como lidar com gente sem vergonha. O outro é um engenheiro que quer construir uma sociedade decente. Ajuntou tudo isso? Eles se tornaram os terrores da prefeitura, cada uma na sua, né? Uma de São Paulo, outra no Imbu, mas eles tiram o sono de todo mundo e por isso não podiam estar fora do Fala aí, Tati. Então, gente, diretor, rufem os tambores aí, porque nada mais e nada menos, duas potências. Eu consigo dormir, tá, prefeitos? Super bem, porque são os meus amigos. Ai, meu Deus, como eu sou muito bem relacionada. Então, gente, recebam no Fala aí, Tati. Luana Alves, venha, minha flor de maracujá. Olha assim. Ai, sensacional. E você achou que acabou? Você achou que desgraça pouco é bobagem? Se você não tem uma prefeitura que não anda direitinho, calme, porque ainda não acabou. Agora, gente, um dos mais jovens e acho que o único opositor, mas ele tumultua. Mas é meu amigo. Gente, Abidan Henrique, vem pra cá, Abidan. Ai, diretor, bota palmas, porque isso é um momento histórico. Momento histórico, Luana e Abidan. Gente, ai, vamos dar as mãos. 1, 2, 3. Que maravilha receber vocês. Que top! Sim. Vocês gostaram do apelido que eu coloquei pra vocês? O terror da prefeitura? Adorei, Tati. Muito bom. Eu amei também. Fiquei muito contente, fiquei honrada. Não, porque realmente vocês só aterrorizam qualquer prefeitura. O Abidan terroriza. Eu costumo dizer que se a prefeitura andar certinho, a gente não ia aterrorizar ninguém, né, pô? A gente faz o que a gente precisa. E às vezes a gente é até bonzinho. Fica a dica, hein, prefeitura? Que anda direito! Não arruma essa galera aqui como inimigo! Porque eles não passam a mão. E não passam a mão mesmo? Não passa, Tati. Não passa porque é isso, a gente é cobrado. Que a gente anda na rua, né? Eu não sei se os prefeitos andam. A gente anda, eu, Abidan. A gente conversa com as pessoas, a gente tá na periferia, então a gente não pode vacilar. Não, como talvez eles não andem, eles não fazem a coisa certa. E quem paga o preço pra um governo ruim, Tati, é a Dona Maria, o seu José da periferia, a população preta. Que é isso, quando não tem médico de pirona no pronto-socorro, quem paga o preço é eles, né? Por isso que a gente não pode amolecer, não pode afinar, tem que, inclusive, aumentar o tom, né? E não tolerar nenhum tipo de patifaria com dinheiro público, com os serviços públicos que são prestados para a população, né? Luana, você toca o terror mesmo na vida do prefeito. Eu acho o prefeito de São Paulo. Ô, prefeito, eu vou convidar o senhor pra almoçar lá em casa. Almoça lá em casa. Eu sou tão magrinho, tão assim, tão miadinho, tão tristinho. Tão assim, fraquinho. Bom, prefeito. Luana, por que você inferniza o prefeito? Tati. Olha, eu acho que a pergunta é por que ele inferniza a cidade de São Paulo. Eu acho que a gente começa a partir daí, entendeu? Porque o que eu faço é a prática de uma vereadora que não tem rabo preso. Assim, não é nada muito além disso. É porque a prefeitura tá muito ruim. E o meu dever, enquanto vereadora, mulher preta, que veio da periferia, que é trabalhadora da saúde, é representar
o propósito pelo qual eu fui eleita, né? Que é defender a vida das pessoas, defender a dignidade das pessoas. E assim, o que o Abdan estava falando é muito sério. Quando você vai no serviço de saúde, não tem o básico, quem sofre é gente como eu, como minha tia, como minha avó, pessoas são minhas vizinhas que trabalham comigo. Então, assim, é muito sério você ser prefeito da maior cidade da América Latina. Isso demanda um nível de seriedade, responsabilidade. Sim. Eu não tô falando nem de comportamento pessoal, mas de responsabilidade com o seu mandato mesmo. Com quem você coloca nas secretarias, com qual organização que você tem. E hoje o atual prefeito Ricardo Nunes, ele tem tratado a cidade como qualquer coisa. Essa é a verdade. Tem todo tipo de prática irregular na cidade de São Paulo. A gente estava falando até um pouco ali embaixo. O programa do asfaltamento, por exemplo, que tá gastando aí o último mais de R$1 bilhão. É só em um ano, hein? De asfaltamento, que é muita grana. É mal feito. É mal feito, né? É pela metade, é de qualidade ruim, tem muito esquema que a gente sabe. Em tudo quanto é área, a gente vê esquema. Teve agora no caso da dengue, a gente passou por uma epidemia de dengue muito séria. Tem armadilhas de mosquito da dengue, que a Fiocruz, nossa instituição brasileira, ciência brasileira, faz por R$10 a unidade. Ricardo Nunes comprou por R$400, de uma empresa que o dono tem relação com ele. Isso é só um exemplo, Tati. Em todo lugar a gente vê esse tipo de coisa. Então, assim, é muito sério. Quando você tem esse tipo de prática, isso tem um impacto direto na vida das pessoas. E eu não vou ficar calada. Eu não vou deixar de falar. Porque eu não tenho rabo preso com esse cara. Eu não tenho nenhum medo de falar o que tem que ser falado. Porque eu sei que o que eu tô dizendo é certo. Eu não vou ser leviana no que eu tô dizendo, né? Tudo que eu tô te falando aqui são coisas que foram comprovadas, né? Sem contar que ele é um prefeito que tem uma ideologia extremamente conservadora. Que tem uma ideologia que foi o cara que lá, quando era vereador, falou de escola sem partido, que persegue professores. Na verdade, essa escola sem partido é igual a escola sem partido do Tarcísio, Sim. que é a escola de um partido só, que é o partido deles, né? Então, esse cara tem essa visão conservadora, tem escândalo de corrupção envolvendo o nome dele, como é o caso do escândalo das creches. Inclusive, na Zona Sul de São Paulo, eu morei no Grajaú, né, Tati? Opa. Eu conheço o Ricardo Nunes há um tempo. E a gente sabe que o nome dele circula na região, mas não circula legal, não. Circula porque tá ligado a denúncia de corrupção envolvendo empresas de educação infantil. Então é um pouco por isso que eu sou obrigada a ter essa postura que eu tenho. Às vezes sou até muito boazinha, mas o que eu faço, sinceramente, é o necessário. É o necessário, porque o que esse cara faz com a cidade de São Paulo não é brincadeira. Pois é, essa é a maior declaração de amor ao seu prefeito. Sabe o seu prefeito? Na voz de Luana. Mas não acabou por aí, porque nós temos um outro prefeito amado, agora na voz desse jovem engenheiro, como eu disse, que está construindo e está lutando por uma construção de uma sociedade um pouco mais justa. Um pouco mais igualitária. Eu falo um pouco mais porque tá difícil, porque a gente precisa de gente jovem. Eu também sou jovem, tá? Bem jovem. Mas ele talvez seja um pouco mais jovem do que eu. 1 mês, 3, no máximo. Mas ele tá construindo, ele tá tentando, ele tá lutando. E a função do vereador, chapa, é essa. É cobrar mesmo. Não tem esse negócio de ficar passando a mão, vendo esses vereadores que vê tudo pegando fogo aí. Ah, não, mas não é meu amiguinho, não. Não é o caso dele. Então agora a declaração de amor vai para o seu prefeito, Abdan Henrique. Vou cantar uma love song pra ele aqui, ó, Tati. Pois brincadeira. Não, Tati, eu acho assim, o que a Luana falou é muito bacana, porque na minha visão o vereador tem algumas missões ali, né? Sim. Quando ele assume o cargo. E pra mim as principais delas são, 1, representar a população e 2, fiscalizar. E só depois também articular projetos de lei, fazer votações importantes para a população. E o ponto é que, lá na cidade de Embu das Artes, você é da divisa ali e acompanhou bem. O prefeito de Embu, ele cresceu politicamente, financiando carreta da saúde, festas, fluxos na periferia. E esse é o trabalho político dele antes de entrar, de fato, na prefeitura. E eu até falo para as pessoas, o que esperar mais dessa pessoa, né? Porque ele sabe fazer festa. E aí o caso que ficou mais emblemático no passado foi quando eu derrubei 2 shows dele, né? Que eu descobri que o prefeito, Luana, tinha tirado dinheiro da saúde e da segurança para financiar a festa de sertanejo na cidade. Absurdo. Que é aí que você vê onde você tá fiscalizando e representando a população. Porque eu fui lá ver, Luana, ele tirou 2 milhões da saúde. Na cidade que tava devendo 100 médicos, que fizeram plantão na cidade e não receberam. Nossa. Que tá faltando de pirona no posto de saúde. Que tá faltando um enfermeiro. Hoje, Tati, data hoje, os enfermeiros de Embu estão sem receber salário. E aí eu falo, é minha missão como vereador fiscalizar, saber aonde está sendo investido o recurso público e entender o impacto disso na ponta, né? Porque, de novo, se o cara tira dinheiro da saúde, vai faltar pra Dona Maria quando ela passar no pronto-socorro, né? Tirou 500 mil da segurança, Luana. A cidade que tem semana que roda com uma viatura da GCM.
porque ele não pagou o contrato direito. Então, pra mim, é muito imediato. Se a população tá sofrendo com tudo isso, eu preciso denunciar. E aí é legal desse caso que a gente foi e fez uma ação popular, derrubou o show do Wesley Safadão, Leonardo, Jorge Mateus, em A pessoa fevereiro. te adora, né? A pessoa te Me adora, ama, né? me ama. E aí o que aconteceu, ô, Tati? Dia 18 de fevereiro, eles fizeram um show do Léo Santana. E aí eu fui fiscalizá-lo, não tem como. Claro. Fui lá olhar os pareceres do Tribunal de Contas e a cidade teve 15 pontos de alagamento que o prefeito declarou estado de calamidade e o Tribunal de Contas rejeita você contratar esse tipo de show quando a cidade está em estado de calamidade. Claro. E aí a juíza de novo derrubou o show. E aí é legal complementar, Lu, o que você falou, porque eu sinto que hoje, Tati, os valores estão invertidos. Então nós, que fiscalizamos, que denunciamos, somos punidos. E aí foi quando eles fizeram agora em fevereiro um processo de cassação Sim. contra o nosso mandato. Absurdo. E chegaram a ferro e fogo de caçar o nosso mandato. Nós ficamos 20 dias fora. Até quero agradecer a Lu, a Tati, até a Najara. Foram grandes parceiras do nosso mandato nesse processo que não foi fácil. E aí os vereadores que estão bajulando, que estão fechando os olhos, nada acontece com eles, né? Então a gente não pode nos calar. Até era o lema da nossa campanha para voltar para a Câmara, Tati, não vão nos calar. Porque é isso, se tiver só lá no Imbu 16 cordeirinhos, todo mundo falando amém pro prefeito, a cidade não evolui. As políticas públicas não chegam na ponta. Porque aí não vai ter ninguém pra olhar e entender onde o prefeito tá gastando esse dinheiro. Então isso eu acho que é muito poderoso, assim. Acho que tem um amigo meu, Marivaldo, que ele fala, né? Quando você coloca um jovem negro num parlamento, você faz uma revolução, né? E é esse tipo de coisa que eu, Luana, outros amigos que estão ao redor do Brasil estamos fazendo, né? Estamos sendo justamente os representantes de toda a população preta, periférica, jovem, que nunca antes foram tão representadas na política como nós estamos fazendo e a nossa geração está tendo essa missão de fazer. Então isso é muito gratificante. Lu, você tem medo? Essa é uma pergunta que me fazem direto, Tati. Medo de mesmo, medo de... Pela minha vida. Por exemplo, tá tomando banho e escorregou no sabonete e morreu com 5 tiros. Olha, muita gente me faz esse tipo de pergunta, porque de fato, assim, quando a gente assume uma postura de oposição, quando a gente assume uma postura de não ter rabo preso, a gente sabe que a gente corre risco. Isso não vou mentir pra você, a gente sabe porque tem muita gente que quer calar as nossas vozes, como falou o Abdan. Tem muita gente que fica extremamente incomodado pelo fato da gente expor as contradições, os problemas de uma prefeitura. E essa exposição de contradições é muito fácil, viu? Porque eles nem se esforçam tanto pra esconder. A novidade é que eles estão tendo que lidar agora com um tipo de gente que eles não estavam lidando antes, que é gente que não é do esquema deles. Ali na Câmara Municipal, Tati, grande parte, não vou generalizar, mas uma parte muito grande é do mesmo clã político dos caras que estão lá 20, 30, 40, 50, 60 anos. São filhos, são netos, são bisnetos, são os herdeiros políticos do que eu chamo, sinceramente, de uma casa grande política. Eles veem alguém que veio da periferia, que não é desse grupinho, tá lá, é um problema pra eles e cria instabilidade pra eles seguirem fazendo o esquema que eles queriam fazer como antes. Então, claro que o medo eu tenho. Mas assim, eu conto também com muito apoio, né? Então, quanto mais visibilidade eu tenho, quanto mais apoio do povo eu tenho, mais seguro eu fico. Então, isso me dá uma sensação de segurança, né? A gente sabe, claro, que isso não garante nada. E eu tenho plena consciência disso. Agora, é muito mais difícil tentar me calar ou tentar me atingir, inclusive na minha integridade física, se as pessoas sabem o que eu faço, acompanham o que eu faço e cobram o prefeito junto comigo. E cobram por melhoria junto comigo. Porque é muito mais difícil você derrubar alguém que tá num projeto coletivo. Que tá vindo de bonde, entendeu? Assim, então... Inclusive, isso é uma coisa que eu falo pra todo mundo. Liderança de bairro, gente que é ativista. Eu falo isso pra todo mundo que tá, às vezes, sei lá, na sua região ali, combatendo uma coisa errada numa subprefeitura. Aqui em São Paulo tem as subprefeituras, né? Não fique sozinho. Se junte. Ou um professor de escola, ou um trabalhador da saúde, alguém que às vezes ali tá num ambiente difícil e quer fazer uma denúncia, e quer correr pelo certo, entendeu? Quer batalhar pela melhoria pro povo, não fique sozinho. Se junte num coletivo, numa associação, num grupo, em algum lugar, entendeu? No movimento social. Porque isso garante mais segurança pra gente. Assim, então é nisso que eu confio, sabe? Então isso me dá... E também assim, o fato de eu ver coisa andando também me dá muita felicidade. Apesar de também arriscar minha segurança, né? Então, recentemente não, faz um tempinho, eu fui responsável, uma das responsáveis pela cassação de um vereador que mereceu ser cassado de verdade, diferente do Abdan, que foi a primeira cassação por racismo do Brasil. Que eu pedi e consegui aprovar. Claro que isso me deixou com medo, eu reforcei minha segurança depois disso.
Porque eu também recebi todo tipo de, não vou dizer ameaça direta, mas a gente sabe, assim, Ódio. é ódio. Fui alvo de muito ódio. Ódio, mulher preta. Ódio desse vereador, dos advogados dele, de gente que apoiava ele, né? Recebi, ouvi falas horrorosas, assim, horrorosas. Já recebi e-mail com ameaça de estupro corretivo por eu ser uma mulher LGBT. Então, assim, claro que eu tenho a minha segurança reforçada em momentos em que eu faço enfrentamentos mais diretos. Mas é o que eu te falo, eu não tô só. Eu não posso estar só. Isso mantém minha segurança. Show. E ela não tá só mesmo, viu? Que absurdo, hein? Que Pois é, absurdo. Esse é um pois é. país, eu vou dizer, viu? Mas você vê, o cara foi caçado. Você vê como às vezes as coisas mudam? Eu me lembro perfeitamente, isso ficou muito na minha memória. Quando eu tava no processo ainda de tentar convencer os outros 53 vereadores da Câmara que precisavam votar pela cassação do Camilo Cristófaro, muitos não achavam que era caso de cassação, viu? A grande maioria achava Ah, é que… brincadeira. Foi sem brincadeirinha. Exato. Ele não é racista de verdade. Ele só falou uma frase racista. Esse tipo de passação de pano que a gente conhece. Uhum. Mas olha que um dos vereadores falou que pra mim foi muito simbólico. Ele falou, Luana, vou te falar a verdade. Eu não acho que o Camilo é racista. Eu acho que ele não merecia a cassação. Mas eu vou votar pela cassação que você pediu. Porque você viu o que aconteceu lá com o Vini Júnior, né? O povo todo apoiou ele. Ele tava com medo da opinião do povo. Ele tava Sim, morrendo sim. de medo da opinião do povo. Ele mesmo, ele achava que tudo bem a frase racista que o Camilo Cristófaro Sim. falou. Exato. Mas ele tava com medo. Ele usou o exemplo Uhum. do que aconteceu com o Vini Júnior, do povo brasileiro apoiando ele em relação ao caso de racismo que ele sofreu, e ele votou pela cassação. Então isso mostra a força popular. Isso mostra a coletividade. Eu não vou nem perguntar pra Abida se o Abida tem medo, porque eu acho que o Abida não tem medo. Ele O não tem Abidão não medo. tem, não. Eu que fui pra uma festa com o Abidão, que eu fiquei olhando pro lado assim, eu falei, Vou ficar do lado dele não, né? com a seta escrito Abidão, à minha direita. Entendeu? Porque, né, gente? Por favor. Ô, Tati, tem um amigo meu que ele fala assim, eu tenho medo, mas eu não uso. É por aí. É É, fogo. por aí. Vai É com fogo. medo mesmo. É, com medo dele. Mas eu queria que você... a sua cassação foi uma cassação política, estratégica, bem Sim. da sem vergonha mesmo, que era Sim. pra destruir e te calar. Sim. Queria que você falasse um pouco sobre ela. Ô, Tati, a Lu falou muito bem sobre essa... Até eu gosto de fazer uma metáfora que é assim, esses políticos tradicionais, eles gostam de falar, né? Você sabe com quem vocês estão Para de lidando? beber aqui, usa minha caneca, né? Vou usar, Poxa pra vida. fazer o merchan, pô. Pode usar, pode deixar. Vou usar aqui, ó. Qual que é a sacada, ô Tati? Eu gosto de pensar também, como a Lu falou, que a nossa geração tá conseguindo trazer uma inovação na forma de fazer política, de fazer os enfrentamentos, que a gente tá começando a acuar os racistas, né? Veja só, quando esse processo de cassação começou, eu lembro que eu desenhei lá na minha lousa de planejamento que eles iam me caçar. Porque eu não tinha mais esperança nesse sistema viciado, essa casa grande que são as câmaras municipais, com vereadores declaradamente racistas, como tem em Budas Artes. Mas o que estava na minha cabeça é como que a gente vai enfrentar esse gigante, né? E aí, porque eles passaram até me ameaçar de morte. Eu tive uma ameaça de morte quando eu derrubei o primeiro show. E foi muito pesado. Tinha andou com segurança armado e tal, foi muito pesado. Isso no final do ano passado. Eu ando também. E aí, em fevereiro, veio o segundo show. Que aí foi um dilema pra nós, né? Nós sabíamos que denunciar o show era correto, mas a gente sabia também que a nossa integridade estava em jogo, né? E aí a gente fez uma conta muito, assim, madura no nosso trabalho, no nosso gabinete, que era, a gente precisa fazer o que é correto. Então vamos nos resguardar ainda mais, ter precaução, que isso eu acho que é o mais importante, né? Medo todo mundo tem, mas a gente precisa ser precavido, né? Não ficar dando bobeira à noite, não ficar dando sopa. Mas a luta a gente não pode negar, o medo não pode nos paralisar. Pra mim, isso que é a grande frase que eu aprendi nesses últimos 4 anos. E aí, Tati, qual que é a minha avaliação? A gente sentiu que a cassação tinha 2 motivos. O primeiro, tentar nos calar. E impedir que nós continuássemos com as denúncias. Mas tem um outro medo também que eu acho que é muito importante, Lu, que eles têm, que é o medo político, do nosso crescimento político. Porque o prefeito lá da cidade fez uma pesquisa dizendo que eu seria o vereador mais bem votado da cidade. Então ele queria me calar pra eu parar de denunciar, mas ele queria me tirar da eleição desse ano, queria me tirar do jogo. Foi aí então que a gente começou a usar as nossas armas. Porque o que a Lu falou é muito real. A gente não pode estar sozinho. E aí quando eu comecei, primeira coisa, Tati, quando eu recebi a ameaça de morte, ao invés de fazer lá na delegacia da Polícia Civil em Imbu, fui lá no DHPP em São Paulo, com uma das diretoras muito zicas lá do DHPP, fizemos um boletim de ocorrência que deu medo em todo mundo. Nossa, caramba, o DHPP vai vir aqui em Imbu agora. Ficaram com medo. A segunda coisa, fui pra Brasília. Tive agenda com Padilha, tive agenda com vários deputados, a Sami, inclusive, tá lá, a Tabata. Tive agenda com o Cacai, que é um dos maiores advogados do Brasil, que aí, de novo, a gente colocou eles na parede. E a gente tinha certeza, Tati, a gente ia ser caçado
Mas a mesma certeza que a gente ia ser caçado, eu tinha certeza que a gente ia voltar. Porque é isso, a gente usou como precedente lá o caso do Renato Freitas, em Curitiba. Sim. Né? O caso do Renato foi muito importante pro Brasil, pra história da nossa nação, porque evidenciou um racismo institucional que parlamentares negros estão sofrendo, né? E aí o caso de Imbu foi mais um que infelizmente se concretizou. Eles chegaram a ferro e fogo a me caçar, porém com esse precedente, usando toda a nossa defesa muito técnica, com advogados muito bons, a gente conseguiu reverter essa decisão na primeira, na segunda, pra você ter ideia. Eles tiveram até a ousadia de ir pra Brasília, na terceira instância, tentar fazer com que eu perdesse a liminar e saísse do cargo, Tati. Mas eles se ferraram, caiu com o ministro Flávio Dino e deu uma decisão super favorável a nós também. E aí o nosso mandato continua até o processo terminar. Então eu sinto que é isso. Infelizmente, o que nós passamos em Imbu foi um exemplo de racismo institucional, né? A cúpula lá do poder instituído acordou no dia pra noite, achou que poderia, ao bel prazer, combinar o jogo ali e tirar a gente do espaço democrático que nós fomos eleitos democraticamente. Olha que loucura, Tati. Eu até, depois desse episódio, costumo falar, né? Pô, a democracia só vale se você é branco de classe média, né? Se você for preto, de periferia, às vezes a democracia ela é tão frágil que você pode perder um mandato eleito pelo povo. Olha o país que a gente vive quando você fala isso, né? Sim. Isso é muito pesado. Mas aí eu acho que a gente criar esses precedentes do Renato, o meu lá em Imbu, são muito poderosos pra ir da gente acuar os racistas. A gente tava falando aqui mais cedo, Tati, muito legal, que tem um episódio muito grave de racismo que aconteceu em Imbu, né? Que eu fiz uma denúncia ferrada de um ser humano lá que cometeu um ato de racismo muito grave lá no Rio de Janeiro. Foi preso, não sei se você lembra desse caso, saiu de uma piscina preso, numa área de miliciano. Era o presidente da Câmara de Imbu. E aí eu investigando, descobri que ele foi com... Ele começa... eu sei que esse rapaz, nossa, Ficou famoso nacionalmente. É lindo ele, fofíssimo. É até meu coach também. Ele é. E aí pra você entender, ô Nossa. Tati. Eu descobri que ele foi com um carro oficial pro Rio de Janeiro. E aí a gente colocou nas costas dele injúria racial, desacato à autoridade, peculato e improbidade administrativa. Isso é um trabalho de fiscalizador. Eu brinco que meu trabalho é tipo CSI, ô Tati. Fiquei investigando, descobrindo esses podres, denunciamos e ele fez um processo de cassação contra mim, na época. Esse a gente conseguiu articular e foi estancado. Mas foi a primeira vez que eu vi o racismo trabalhando de maneira institucional pra tentar me tirar do jogo. E aí, por que é legal contar isso, né? Da gente acuar esses racistas. Olha que interessante. Esse cara do Imbu não vai sair candidato a vereador. Porque a opinião pública tá toda contra ele. A gente fez um trabalho importante pra história de Imbu, que é destruir a imagem pública desse cara que ficava se achando, pagando de empreendedor, milionário, pagando de coach. E até a Lu me deu uma notícia muito boa também, que um outro cara, também nessa linha MBL, conservadora, bolsonarista aqui de São Paulo, também não vai sair candidato. E na minha visão, também um pouco com esse medo da opinião pública, com medo da gente expor os podres dele. Então eu acho que esse enfrentamento que nós estamos fazendo é muito importante pra gente ir criando essa massa crítica de mais parlamentares negros, mais parlamentares periféricos, se unindo, trabalhando em conjunto, porque sozinho, de fato, o sistema vai pisar na gente, Tati. E se a gente estiver articulado, a gente começa a destruir esse sistema de dentro das câmaras municipais. Eu até entendo, Abidan, quando você fala que a gente tem que ocupar esses espaços, a periferia, os políticos da periferia, as pessoas de esquerda, mas eu tô vendo um monte de gente que era militante, não sei o que lá, tá indo para um partido como esses partidos aí que eu tenho verdadeira um negócio com eles lá. Então, é assim, eu acho isso uma loucura. Eu conheço pessoas que eram de esquerda, e aí se veste como esquerda, come como esquerda, anda como esquerda, respira como esquerda, agora tá no partido de um cara que nem, por exemplo, o seu prefeito. Sim. E aí, como é que isso... Tá adiantando isso? Porque eu fico preocupada. Porque, de repente, a mesma coisa que eu acordar, vocês dois estão lá, do lado do Tarcísio. Ferrou. Nem me fala isso. Sabe, então, assim, me preocupa isso também. Não, claro. Porque está acontecendo isso. E esse fato, a esquerda tá perdendo espaço, essa esquerda que se elegeu por muito tempo lá, tá representando realmente essa esquerda que eu tenho na minha mente como direito social, ou ela simplesmente ocupou o espaço lá e acabou e tá dando a abertura para esses fundamentalistas malucos aí e levando um monte de gente. Sim. Eu fiz essa pergunta para Jussara Bastos, que eu entrevistei ela, falei, Jussara, por que é que você sai de um partido e vai para o outro? Por que é que tá acontecendo isso? Isso me preocupa. Sim. De saber, de repente, amanhã, isso não vai acontecer, viu, gente? A galera é doida. A Luana chega
e tá lá com o prefeito. Não vai rolar. Não vai rolar. Não vai rolar. Então, assim, mas está acontecendo isso? É muito importante o que você tá dizendo, Tati, porque eu falaria de 2 efeitos diferentes, assim, né? Acho que tem duas formas de pensar no que você tá dizendo, e claro, cada caso é um caso. Mas acho que uma primeira coisa é que toda vez que começa a existir um fenômeno que põe um sistema em risco, e quando eu digo sistema, gente, é um sistema machista, conservador, racista, é o sistema que a gente vive. E que tem ali 1% no topo, a maioria tá na base se ralando, entendeu? Toda vez que existe um fenômeno que ameaça isso, a direita, o conservadorismo, vai tentar neutralizar esse fenômeno. Daí vai tentar simular uma coisa igual, mas que vai descambar pra fortalecer ele, né? Isso tudo acontece. Quando você falou desse vereador, que felizmente acho que nem vai ser candidato mais, ele é um homem negro, gay, que era de um grupo de direita, que é o MBL, mas segue sendo de direita. E por que apostaram nele? Por que esse grupo de direita quis tanto colocar um rapaz preto, gay, jovem? Quiseram tanto, não foi à toa não, gente. A gente sabe que a política deles é uma política que só é bom pra gente rica e branca. Então por que eles quiseram esse perfil? Quiseram pra tentar confundir, pra tentar meio que subverter um pouco a coisa, pra a partir da nossa consciência, da consciência do nosso povo, que tá avançando, conseguir acumular pra eles. Acumular positivamente pra eles. Então, existe esse fenômeno, né? De tentar neutralizar o nosso avanço. De tentar mentir, né? Então, colocar… A partir do momento em que se começa a eleger gente preta, gente LGBT… E que vai questionar e fazer enfrentamentos necessários… Você vai tentar tirar isso. Então, é isso. Por isso que a gente fala que a representatividade tem um limite, sabe? É importante ter gente preta. Mas tem que ser uma pessoa preta que na hora que o racista falar, você vai interromper. Exatamente. Tem que ser uma pessoa preta que, se tiver que enfrentar um caso de matança da polícia numa quebrada, vai ter a coragem de denunciar. Entendeu? Tem que ser uma pessoa preta que vai dizer, ó, tá faltando salário pro enfermeiro que trabalha na cidade. Então, isso é o que a gente fala, né? Também é postura. Então, essa é uma primeira coisa que eu acho importante da gente saber, que eles vão tentar sempre confundir, vão tentar se aproveitar ou neutralizar os fenômenos que podem ameaçar o sistema. A segunda coisa é que eu acho que, de fato, a esquerda erra em muitos momentos. Erra porque às vezes vira muito institucional, porque às vezes tira o pé do chão, porque às vezes sai da base. Que eu acho que é um pouco do que você tá falando, que muita gente sabe. A gente já sabe, gente. A gente já sabe disso. Que é uma esquerda que é isso, assim. Beleza, chegamos no poder, até o governo federal e tal. Mas assim, gente, se a gente não tá em movimento permanentemente, a gente não tá contra a maré permanentemente, a gente vai andar pra trás. E é isso que eu tenho visto acontecer também. As pessoas que viram aí uma esquerda que questionava o mundo como ele era, que fazia luta, se acomodar. Esse se acomodar é um negócio que, né, tira a gente, assim, desencanta, né? E é isso, tirar o pé da base significa você, na prática, não tá vivendo a vida das pessoas. E aí, nisso, a direita vai entrando, né? Vai conseguindo entrar via todo tipo de prática deles, né? Ô Lu, eu vou pegar um gancho seu aí, que eu também quero ouvir a opinião do Abdan. E eu tô muito preocupada. Depois que a gente começa a olhar um pouco mais pro nosso povo, eu cheguei à conclusão que nem a direita e nem a esquerda está com pauta, está pensando no progresso e incluir pessoas negras nessa evolução. Isso me preocupa muito, porque tem um monte de gente de esquerda aí que não me representa. Porque eu não sou nada para essas pessoas. Entende? Então, assim, por que eu só admiro quem eu realmente encontro valor. Eu só converso com quem eu encontro valor. Eu não tenho investidor, eu vivo do que eu faço, mas eu sou a minha patroa. Porque eu não quero depois entrevistar a fulana de tal aqui. Uhum. Qual é o nome daquela moça, Vitor, que eu não gosto dela, que canta, não falo o nome dela, não, porque senão vão me chamar de sonsa. Não querendo ser sonsa, mas vai chamar, você entrevista fulano de tal. E aí, como é que eu vou entrevistar uma pessoa que não bate com os… Sim, claro. E assim, eu fico muito preocupada com essa postura da direita, da esquerda. Porque é uma esquerda que, na minha visão, é uma esquerda branca. 100%. Que pensa nesses valores brancos e, novamente, o povo preto tá lá, esquecido. É isso. Quando eu falei lá para vocês desse evento que a Ruth Lopes falou e falou pro Boulos, olha, o que você vai fazer? Documenta. Eu estive lá. Legal.
Porque eu Boa. quero saber dele depois. Eu quero em Claro. janeiro falar, brother, e aí, cadê o negócio? Cobrar, né? E aí, meu filho, se ele esqueceu, É eu tô gravado. Eu gravei tudo. Não foi, Vitão? Gravei tudo. Da Olha aqui, hora. moço. Se você esquecer, tá aqui, ó. Da Só hora. você lembrar. Por quê? Porque me preocupa muitíssimo essa esquerda, assim como o feminismo, porque o feminismo do qual eu luto é um feminismo preto. Sim. Porque não adianta você ser uma feminista branca e deixa os filhos lá pra eu cuidar e eu tô lá me lascando, sendo escrava, cuidando da... Então, assim, vocês se enxergam desse jeito? Ou eu louco eu sei que eu sou, mas tudo bem. Não é nada. Mas eu quero saber, vocês enxergam disso? Porque eu sou muito fã de vocês estarem nesses lugares. Porque aí eu começo, como eu disse, como eu falo com quem eu quero falar, Uhum. eu admiro vocês estão aqui, porque eu admiro a postura de vocês. E aí eu fico vendo, poxa, tem uma esquerda que tem uma luz. Eu gostaria que nascesse uma nova esquerda com pessoas como vocês, porque aí sim, vocês iam olhar a periferia, ia começar a olhar a representatividade. Porque a gente vota mal, tudo é ruim, porque a gente não sabe quem votar. Porque os caras chegam lá, fala da gente, depois eles, somem. Sabe o que eu sinto, Tati? O Brau tem uma entrevista que ele cita o Bezerra da Silva, que ele fala, né? Que a esquerda não me contempla e a direita me ignora. Quando a gente fala das pautas raciais, né? Do povo preto. Olha essa frase. A esquerda não me contempla e a direita me ignora 100%. Quem foi que falou essa frase pra O você? Bezerra da Silva. O Brau citou numa entrevista. Boa. E por que eu acho que isso Não, é... pera. Boss! Momento, boss. Boss, o Abidã, que é o terror da prefeitura, lembrou de uma entrevista do senhor. Eu também ia lembrar já, boss. Não fica triste, não. Eu ia lembrar do senhor, tá? Eu jamais esqueço. Continua, Não, porque Abidã. a minha análise é a seguinte, Tati. Na minha visão, e aí até uma análise um pouco histórica do Brasil, né? A gente, enquanto democracia, nós somos um bebezinho, né? E aí o que acontece? Os partidos políticos de esquerda no Brasil envelheceram, né? Os dirigentes partidários do Brasil envelheceram. Na minha visão, envelheceram mal. E aí por quê? Não formando novos quadros, né? E aí qual que é o desafio quando eu, Luana, com 20 e poucos anos, entramos na política, pretos, periféricos, entramos a gente tá encontrando um sistema que é branco, completamente envelhecido, que chegou ao poder e teve que fazer muitas concessões para chegar ao poder. E agora a gente está enfrentando, sobretudo com o advento do bolsonarismo, diversas contradições que eu até falo. Nós temos dois desafios. Um, que é formar novas lideranças políticas de esquerda com substância, né? Com repertório, né? Porque é isso. Se você tiver mais ou menos, Tati, se você não tiver seus ideais muito firmes, não tiver repertório, se você tiver mais ou menos, vou contar o exemplo da Câmara de Embu. Você entra como vereador em Embu, eu com 23 anos. Se eu fosse mais ou menos, né? O Ney Santos me ofereceria 100 mil reais por mês, caindo na conta, Olha e aí. eu ia me subverter ao sistema, né? Então, a política ela é muito cruel, ela te amassa. Então, se você não tem valores e princípios sólidos, você é atropelado. Mas tem um outro fator que eu acho que é pior do que esse, Tati, que é a forma. Além do conteúdo, é a forma. E pra mim, o bolsonarismo deu um baile na esquerda nos últimos anos, que é saber mexer melhor nas redes sociais, saber mexer nesse troço que é o WhatsApp, que a gente não sabe fazer política direito. A esquerda capenga na hora de fazer política pelo WhatsApp, pelas redes sociais. A gente tá enfrentando em Boa agora, Luana, o que aconteceu em 2018, né? Mas aí, é um pouco mais atrasado, fake news. Eles estão querendo destruir a nossa candidata, que é uma mulher jovem, negra, periférica, do meio ambiente moradia, com fake news barata de que ela apoia o Hamas. Esse é o nível da política bolsonarista conservadora que a gente tá tendo que enfrentar. E eu sinto que a esquerda parou no tempo, né? A gente Sim. não conseguiu, e até é uma questão de inovação mesmo, a gente não conseguiu se inovar nas práticas de fazer política para enfrentar esse sistema. Isso tem acontecido no mundo inteiro. Não é só um advento aqui do Brasil, né? E isso para mim é o grande desafio hoje, Tati. A gente conseguir pegar esses quadros negros, periféricos, muito qualificados, e a gente conseguir usar essas técnicas, vamos assim dizer, do século XXI de fazer política, de uma maneira mais assertiva para eleger essas pessoas, né? Até quero mandar um abraço para um amigo meu, Paulo, que ele criou, pra você ter ideia, Tati, uma agência de marketing só para ajudar jovens negros periféricos a entrar na política. Muito bom. Que legal. Muito, muito foda, assim, sabe? Ele é um cara hoje, meu irmão, assim. E isso eu achei fora da curva, achei genial. Porque é justamente para tentar romper e dar um pouco de inovação e tentar trazer essa renovação para dentro dos próprios partidos políticos, assim. Então é um pouco a minha avaliação. Eu concordo muito com a Abidã, eu só iria acrescentar uma coisa, porque assim,
essa esquerda mais antiga, que eu não digo de idade, tá? Eu digo de prática, de jeito de fazer. Essa esquerda mais antiga também tem que entender que tem que abrir espaço. Tem que entender que tem que conversar com a gente, dialogar, trocar ideia. Porque, assim, um partido político, eu sempre digo isso pra todo mundo que quer se aventurar na política. Entenda não só quem são os parlamentares, candidatos do partido, mas veja quem são os dirigentes partidários. Qual é a cor deles? Qual é o gênero deles? Qual é a idade deles? Os dirigentes partidários é quem vai cuidar do fundo eleitoral. É quem vai cuidar das decisões do partido. Porque não adianta a gente ser só figura pública e não estar pra dentro da direção dos partidos políticos. E hoje, eu ainda vejo que a esquerda precisa avançar muito mais para se abrir na direção interna dos partidos mesmo. Então, isso é uma coisa muito importante. Nós temos que ter espaço para também tomar decisões de comando. Assim, porque isso que o Abdan falou é muito sério. Nas minhas primeiras semanas de Câmara, Tati, eu iniciei sendo a líder do PSOL. Foi um desafio. O PSOL foi de 2 parlamentares para 6, o que já causou um incômodo gigantesco na Câmara Municipal de São Paulo. Seguimos sendo minoria, mas triplicou, única bancada que triplicou, sim, nos crescimentos mais notáveis da história da Câmara de um partido só. Então, assim, eu me lembro que nas primeiras semanas eu era tratada igual uma rainha pelos outros líderes. Só faltavam estender o tapete vermelho pra eu passar. Eu olhei aquilo e pensei, esses caras acham que eles vão me pegar desse jeito. Me puxando o saco, dizendo que eu era mais inteligente da bancada, querendo me ajudar em tudo. Eu falei, pô, esses caras devem achar que eu sou muito trouxa, né? Assim, no momento em que eu não cedi, em que eu não abri, aí eles tentavam abrir uma coisa pra ver se eu abria, sabe? Papinho, conversinha fiada, né? Ou então, às vezes, me enganava, fingia que não ia ter reunião dos líderes. Aí eu vejo todos os líderes indo caminhando pro mesmo lugar. Eu vou atrás, obviamente, né? Aí eu vejo que a reunião tá acontecendo. Entendeu? Esse tipo de coisinha, golpezinho que vai dando, a gente aprende a lidar com isso. Assim, então, existe às vezes uma visão dessa esquerda mais antiga de achar que a gente é muito imaturo pra tapar certos lugares quando a gente já provou maturidade. Então, eu acho que isso é um dos pontos que a gente tem que avançar muito mais, assim. Ô, Tati, vou complementar, o que a Lu falou é muito importante, que é isso. A gente, muitas vezes, tá brigando por mais espaço no mercado de trabalho, mais espaços para ter lideranças negras em espaços de poder. E o diacho do partido político? Que é um feudo tão grande, que comanda tão mais que o mercado financeiro, por exemplo, do que as grandes empresas, o nosso país, né? E isso é um debate que não é feito, é isso. É até legal lembrar, nós tivemos alguns avanços super importantes quando se fala de financiamento negro para pessoas pretas na política, mas que foi liderado pelo judiciário, pelo STF, não pelos partidos políticos, né? Os partidos políticos estão se esquivando, né? E aquela maldita lei da anistia que foi aprovada, inclusive com votos da esquerda. Sim, é importante Lembrando, dizer isso. eu queria falar uma coisa, hein? O único partido que não votou foi o PSOL. Foi o pessoal. O único partido. Aí eu falo, aí é que tá. Sim. Que esquerda capeta é essa? Esquerda capeta é boa. Nem não. É a esquerda que tá pra que parece que quer perder, né? Assim, é isso que eu fico agoniada. Eu falei, gente, tem coisa que a gente vê e fala, meu Deus, mas eu acho que qual que é o objetivo? É perder, né? Assim, porque, de verdade, como é que você vai... Pega mal pra caramba, Tati. Sim. Assim, você anistiar os partidos que não deram financiamento pra mulheres e pretos. Exatamente. Então, mas é uma maneira clássica da ocupação onde a mulher preta, ela não tem voz. Não tem espaço. Isso é que deixar claro. O preto não tem vez, não tem espaço para estar naquele lugar. Isso me preocupa muito. E aí eu fico. A pessoa fala, quem que você vai votar? Cara, eu tô votando em mim. Porque eu tô muito preocupado, de verdade. Sabe, eu entrevistei a Jussara, eu achei muito bacana, mas me preocupa algumas coisas também. E eu fico muito preocupado que meu voto é muito valioso. A gente tem que entender, galera, o voto é muito valioso. Tem que ser entregue para uma pessoa que realmente você vai falar assim, cara, esse me representa. 100%. E aí eu fico vendo essas falhas, sabe, Luana? Que me deixa assim muito... Eu fiquei muito decepcionada com o PT. Falei, como assim? Como assim anistia? Sim. Diminuindo o nosso espaço, a gente já não tem espaço nenhum. Sabe? Não tem. E aí as vozes, elas são apagadas. Eu fico muito preocupada com o que está acontecendo com o Brasil. O Brasil agora virou uma festa de horrores, né? Todo dia abre um negócio, estoura um negócio. Vamos brincar de carta, gente? Olha, cartas. Eles não sabem o que está aqui. Cartas. Olha, com certeza tem 3 tragédias aqui dentro. Vixe. Mas eles são 2 só, mas a gente vai... O terceiro eles vão ter que falar, tá?
Najara, olha, fica bem, viu? Najara Costa, super beijo. Olha, gente, não foi tendencioso aqui. Eu juro que eu não sei o que está escrito aqui. Pode pegar? Pega e Essa. mostra pra câmera. E vamos ver se vocês sabem do que tá falando aí. Se porventura isso é real, isso acontece aqui, neste lugar. Racismo na política? Existe não, mentira! Não tem não. Polícia e religião se misturam? Você tá maluca. Bom, dizem por aí que tá tendo um trem que estão levando o povo num certo lugar pra fazer uma certa reunião num certo lugar. Enfim, vamos deixar eles falarem, né? Afinal de contas, isso é coisa de novidade. Luana, racismo na O que política. dizer? Olha, acho que racismo na política é até pleonasmo, viu? Porque quando a gente fala de política, a gente fala de poder. Essa é a primeira coisa que a gente tem que falar, assim. Poder, gente, disputa de poder. Quem vai comandar o orçamento da cidade, quem vai comandar a lei da cidade. E a gente tá falando do Brasil, um país que teve aí 400 anos de escravidão, em que o nosso povo foi e é desumanizado, em que a gente é visto como coisa, menos do que gente. Então, assim, é falar sobre disputa de poder e como o povo preto sempre foi impedido de estar no poder. Então, racismo na política é quase que falar da mesma coisa um pouco, entendeu? Porque a política, gente, eu sempre gosto de falar isso. Existem várias formas de política. Existe a política institucional das câmaras, dos parlamentos, que é essa política que o povo preto sempre foi impedido de entrar. Sim. Né? E agora que a gente tá conseguindo mudar as coisas. Mas tem a política de disputa de poder nas ruas, que eu sempre acho importante a gente lembrar, viu? Eu sempre faço questão. Porque as mulheres pretas sempre fizeram política. Ainda que sem acesso ao poder. Sempre fizeram. Gente, não tem Sim, uma UBS que eu vou, Abdan, uma escola que eu vou, que você vai olhar, destrinchar a história, que você não acha uma mulher preta lá atrás que batalhou por aquele lugar existir. Não tem uma conquista do povo, eu como vereadora caminhando, que você não vai puxar a história dessa melhoria, dessa benfeitoria, dessa escola, desse ponto de ônibus, desse esgoto, que você não vai achar um grupo de gente pobre, normalmente mulheres pretas que fizeram muita luta para aquilo ali ser realidade. Essa é a história da cidade de São Paulo e de várias outras cidades, entendeu? Mas, claro, a gente enfrenta, primeiro, o racismo para acessar a política, no sentido da política formal, da política do poder, de ser vereador, deputado, etc. Então é isso que a gente tá falando, racismo dentro dos partidos, a PL da anistia em relação ao fundo eleitoral, isso foi um atraso gigantesco. Sim. Só para todo mundo saber, gente, era uma lei do judiciário, infelizmente não foi votada no Congresso, que estabelecia uma porcentagem mínima do dinheiro do partido para candidaturas de pessoas pretas e de mulheres. Né? Então era uma forma de você gerar um pouquinho, Incentivar também, né? né? Incentivar tal, a gente de se candidatar. A grande maioria dos partidos não atingiu esse mínimo de financiamento, e o certo seria eles serem punidos. Receberem multa, porque era isso que a lei dizia. Ou serem punidos assim, punidos mesmo, de ter dificuldade de disputar a eleição seguinte, né? E aí, há um grande acordo entre vários partidos que enfiaram ali uma lei que anistia, ou seja, perdoa esses partidos que descumpriram essa regra. Então, esse tipo de racismo é uma prática. Mas mesmo quando a gente chega lá, a gente enfrenta mais racismo, né? É isso, o Abdan aqui. O Abdan, ele praticamente quase perdeu o mandato. Isso, pra mim, é um sintoma do racismo institucional profundo na política. Lá na Câmara Municipal, eu fui obrigada a ouvir um vereador falar: não lavaram a calçada, coisa de preto. Né? E aí, foi um momento em que eu interrompi, consegui pedir a cassação dele e consegui ter sucesso, o que é raro. É raro, eu fiquei muito feliz. Mas eu quero que isso seja exemplo, Eu Tati. Eu fiquei feliz porque foi a primeira cassação por racismo de um político. Mas não pode ser algo que vai ficar no primeiro. Entendeu? Vamos Vamos caçar lá. mais, gente. Tem um monte, mais tem e um mais. monte, tem um monte, tem vários, Tati. Vários. No meu primeiro ano de gabinete de vereador, eu escutei um outro vereador que, enfim, faleceu já. Ele falando de um ex-prefeito, que era o Pita, um prefeito negro. Falou: Pita era um negro de alma branca. Falando uma coisa dessa naturalmente. Nossa, Na morreu Câmara- o moço? Morreu, faleceu. Oh, que Na coisa. Câmara da maior cidade do país, Tati. O que é isso? Assim, é um tipo de coisa que você fica desacreditado, é loucura total. Assim, sem contar a maneira como nos tratam, né? Tem a ver com eu ser mulher, com eu ser jovem, mas sobretudo com eu ser preta. Entendeu? Os gritos. As tentativas de intimidação. Numa das últimas votações, que foi a votação da privatização da Sabesp, eu quase fui agredida fisicamente.
por um vereador branco. Se ele não fosse contido, todo mundo viu o vídeo. Se ele não fosse contido, ele tava indo pra cima de mim. Ele não iria pra cima de mim se eu fosse um homem, nem se eu fosse branco. Ah, com certeza Então, assim, esse tipo de coisa acontece muito mais. As formas da gente lidar é a gente ocupar esse espaço. E eu acho que a importância do nosso trabalho é a gente também resgatar um pouco de crença na política. Porque o que eu vejo muito na juventude preta, Tati, eu vejo muito uma galera falando assim, nem tem a ver com a minha vida. Nem vou me incomodar. Essa descrença é uma descrença que machuca. Eu entendo. Eu entendo mesmo, eu não culpo quem pensa isso. Mas é triste, porque aí a gente não consegue gerar mudança. O que a gente está fazendo aqui é aprofundamento de democracia. Porque o que aqueles caras, os herdeiros, os donos da fazenda fazem lá, aquilo lá é antidemocrático. Aquilo lá afasta o povo da política. Faz descrença do povo na política. A gente não, a gente aprofunda a democracia. É isso. Abidan, você tem 2 minutos pra responder o seu. Ixi, 2 minutos, vamos lá. Eita. Pouco tempo. Polícia e religião se misturam. Tati, o que eu sinto, né? Sou evangélico, de criação, pai, pastor, mãe, cantora na igreja. E foi muito triste ver todo esse processo que aconteceu nas igrejas evangélicas, pentecostais e neopentecostais, de se misturar de uma maneira tão promíscua com a política, né? Sobretudo uma política que muitas vezes vai tudo na contramão dos princípios que são ensinados na Bíblia, que Jesus falava, etc. E aí o que eu penso hoje, assim, o que eu observo é que o Tarcísio, todo mundo achou que ia ser um bolsonarismo meio light, né? E eu acho que ele tá sendo talvez até mais cruel, porque ele tá de maneira muito sórdida, por exemplo, se apropriando da polícia, né? Que nós temos no estado de São Paulo, e de alguma maneira organizando ela, né? Então, você citou aqui, os caras estão fazendo congresso para lançar candidatos a vereadores espalhados pelo estado que tem algum vínculo com a polícia militar, né? E aí, quando você vê esse aprofundamento também da igreja, né? Fazendo treinamento, fazendo formação pro policial que vai pra rua fazer abordagem pra jovem periférico, jovem negro. A gente tava discutindo aqui em São Paulo, né? O vice do Nunes é um cara que... Eu vi uma declaração dele falando que a abordagem no Jardim tem que ser diferente do que na periferia. E ele não mentiu. Vamos O erro foi falar. Vamos defender o moço. Defendeu. Você não mentiu, você falou a verdade. É verdade. Concordo. A periferia recebe outro tratamento e a elite recebe outro tratamento. É fato. Ele só teve coragem de falar, né? Ele só teve coragem de falar. Mas assim, Exatamente. ele falou um fato. E é verdade, o cara falou isso mesmo. Sim. E eu fico muito preocupada de ver os policiais em reuniões, em 100%. sede de Eles igreja. são obrigados aí, É né? loucura. São E obrigados. o negócio Ficou tá punk. institucionalizado mesmo, né? E aí o que eu penso, Tati, assim, a gente tem uma polícia no Brasil, e sobretudo no estado de São Paulo, que a gente tá mais próximo aqui, que é extremamente racista, que é extremamente elitista. E a gente só vai mudar isso se a gente começar a fazer segurança pública com base em evidência, né? Olhando que ela mata mais preto do que gente branca, na média, né? O Atlas saiu aí, o Atlas da violência. Cerca de saiu. 80%. Então, assim, e a gente só vai mudar isso, a primeira coisa, admitindo isso, né? Pegando esses dados e fazendo uma política pública de segurança antirracista para que esses caras tenham um treinamento de fato com mais direitos humanos, olhando o recorte racial para conseguir fazer abordagens menos racistas. Então essa é um pouco a minha visão. Assim, eu acho que a igreja, quando entra e tem essa simbiose com a polícia, que também, além da política, que na minha visão já é completamente desastrosa essa simbiose, a gente começa a colocar como se fosse uma doutrinação mesmo nos agentes de segurança pública do nosso estado, né? E aí a gente vai começar a entrar como se fosse lá aquela série que a gente começou a comparar muito com a pele do aborto, que é o conto de Aya, né? É uma verdade. loucura. Sim, É uma loucura. Verdade. Mas eu Horroroso. acho que igreja é poder, Sim, política, como diz a Luana, é poder, e é isso que eles querem. sim. Mas vamos mudar de assunto pra gente... Olha, o diretor tá quase infartando. Não infarte, chame o SAMU. Temos homenagens. Ai, meu Deus. Homenagens. Luana e Abidan. Gente, eu sou uma mulher judia. A gente tem uma filosofia com Deus. Não tem intermediário, não tem... Deus é um brother, eu trago ele aqui, eu falo para ele, se eu moro no Capão, isso é 1000 graus. Com certeza, se for para nascer, você tinha que nascer mesmo no Capão. E nada é por acaso. As coisas acontecem dentro de uma orquestra que ele faz. Então, a gente pega no detalhe. Eu, enquanto professora, pego no detalhe para saber do meu aluno. Por que o meu aluno tá daquele jeito? Por que o meu aluno tá
triste? O que que acontece com ele? E Deus também faz a mesma coisa. E eu acho que o que vocês fazem é isso. É um trabalho de detalhe. Vocês olham o detalhe, vê a individualização daquela pessoa e aí fala, pô, eu vou falar sobre isso. Então, nada é por acaso. O ano que vocês nasceram foram anos de transformações. Dentro da casa de vocês, dentro da família. Hoje a Luana é uma mulher negra, LGBTQIA+, eu sempre erro todas as letras. Falou certinho, tá tudo bem. E eu amo. Eu falei pra Dandara que na outra encarnação, a Dandara falou assim, Tati, vamos numa festa. Eu falei, eu quero uma festa gay, Dandara, porque eu tenho certeza que eu era LGBTQIA+, todas as letras junto na outra encarnação. Porque é um povo que é excluído, é um povo que é morto nesse país racista. Olha, eu tenho assim um pavor de quem maltrata as pessoas. Olha, LGBTfobia, pra mim, deveria ser morte mesmo. Queima o Satanás. Porque nem o próprio Satanás quer saber um negócio desse. Aonde que eles falam que Deus condena? Aonde? Que Deus é esse? De ódio. Que Deus é esse? Sim. Então, Abidã, vou começar com você, ó. Em 97, você nasceu e o Big foi assassinado. Caramba. Só pra te falar que você não tem nada a ver com hip hop, o pessoal vem falando que você não gosta do hip hop. Aí, ó, só pra provar, viu, gente, que em 97 Que da hora. o Big morreu pro Não Abidã. sabia dessa informação. Pro Abidã nascer. Olha Então, só. foi pensado. Deus é. Você viu como é que é? Sim. Um dia, se alguém falar pra você, mas você não representa o hip hop, você fala, brother, você nasceu e o Big morreu? Não, então você cuida da sua vida. Hip hop tem dono agora. Pois né? é, agora já pensou? Ferrou. E o da Luana, diretor, coloca o da Luana. Luana, eu vou te falar pra você. Ó, não, esse é o da Najara. Ó, o da Najara. Vamos ver da Najara, adoro fofoca. A Najara nasceu e o Bob Marley morreu. Caramba. Olha que forte, né? Sim. Caramba. E a Luana? Coloca da Luana. Malik, vai colocar da Luana. Olha só, um dos maiores revolucionários. Ai, que lindo. Esse ator sofreu tudo que você... Olha, tudo. Ele Injustiçado. fez o filme Macunaíma, do Mário de Andrade. Ele, Sim. olha, um dos melhores atores deste país. Legal. Ele morre para a Luana nascer. Não é por acaso. Vocês não vieram aqui para simplesmente ocupar espaço. Teve muita gente que veio... Eu acho que eu vim para ocupar espaço também. Mas tudo bem. Mas vocês não. Vocês vieram para trazer a transformação no meio onde vocês vivem. E isso é fantástico. Você também Isso faz é transformação. maravilhoso o que vocês fazem. Eu tenho todo um carinho. Eu sou apaixonada por você antes mesmo da gente se conhecer. Eu tô atrás de você há muito tempo e falo, mano, essa mulher, ela é 1000 graus. Pô, ficou honrada demais. E, ó, você também faz transformação na realidade, tá? Saiba disso. Com certeza, pô. Abidã, Você tá fazendo agora. Tá fazendo Abidã, quando eu vi esse menino fazendo, eu falei, meu, esse homem deve estar louco, querendo matar o cabra. Porque é isso que a gente precisa. A gente só precisa de pessoas que olhem para nós. Sim. Que tem esse detalhe de olhar. Você nunca mais vai esquecer que o grande Otelo 3 vezes morreu para você nascer, porque ele deixou um legado na tua mão. A mesma coisa o Big. Sim. A mesma coisa o Big. Você que as pessoas falam, mas... Não, o Big foi um revolucionário, Sim. jovem também como você. Morreu para você vir. Então Deus é 1000 graus. Deus é o cara que fala assim, bom, tira um, coloca o outro. E é sobre isso. Eu gostaria muitíssimo da gente continuar essa conversa, mas vocês têm tempo, agenda curta. Eu só quero que você deixe seu registro no Fala aí, Tati, e você também, e agradecer que vocês são 1000 graus. Não moram no Capão, mas são 1000 graus. Boss, é todo mundo 1000 graus. Luana, com você. Bom, queria primeiro agradecer a Tati, mandar um beijo pro boss, que aqui tem que, né? Agradecer o boss, de verdade. Satisfação por essa mulher aqui. Agradecer de verdade. Pô, recado que eu sempre passo o recado assim, cara. Acredite na mudança e no movimento. E eu não digo isso da boca pra fora. Eu gosto muito de estudar história. Eu sou psicóloga, né? Nada a ver. Mas eu gosto de estudar história, porque eu sou de partido político socialista, eu estudo revoluções, enfim, né? Quando eu posso, quando eu consigo. E uma coisa que a gente sempre tem que saber, né? Na humanidade, a única coisa constante é a mudança. Nunca nenhum povo ficou por muitas centenas de anos tendo o mesmo sistema. As coisas mudam o tempo todo.
A única coisa permanente é que revoluções acontecem. É que mudanças acontecem. Então, querendo ou não, daqui a alguns anos vai estar diferente. Querendo ou não. Então, sempre, nunca acredite assim nas coisas como são, dadas e vão ser pra sempre, porque isso não é correto do ponto de vista científico, se você olhar pra história. Então, assim, a mudança vai acontecer. Como ela vai acontecer? Como que o futuro vai ser diferente? Se vai ser mais de uma forma de democratização do poder ou menos? Porque sempre pode mudar pra pior também. Assim, se vai ser de uma forma que vai defender mais a vida ou menos, depende muito do que a gente faz hoje. Então, esse é o recado. Fala aí, Tati. Tamo com vocês, valeu. Abidã, fala aí, Ô, Abidã. Tati, bora lá. Primeiro eu queria falar que eu sou 1000 grau porque eu nasci lá no Capão, tá? No Valo Velho, então tamo junto. Nossa, Você é do Valo Velho? família da minha mãe, do meu pai, todo mundo cresceu lá, eu nasci lá. Sou 1000 grau. Queria agradecer você, Tati. E dizer que você tá fazendo revolução também. É muito importante ter veículos de comunicação pretos, dialogando os temas que são importantes para nós. Então, muito obrigado por fazer esse trampo, de verdade. Queria dizer pro Brau que é um prazer imenso a gente estar aqui, o Boss, nesse espaço. E você tá mediando esse papo tão poderoso. Então, pô, é muito top. E aí eu queria dar 2 recados, assim, para quem não tá assistindo. O primeiro deles é o que eu falei aqui. O medo não pode nos paralisar, né? E eu queria complementar com a frase do Emicida que cada um é o representante do seu sonho na face da Terra. Então a gente tá aqui lutando para que mais jovens, pretos, periféricos, possam um dia estar nas câmaras municipais lutando e sendo nossos porta-voz. Então é por isso que a gente tá aqui em 1000 grau. Tamo junto. Fala aí, Tati. Show de bola. 2 candidatos à reeleição a cargo de vereador São Paulo, Embu das Artes. Faça a sua melhor escolha, porque eu já fiz a minha. Boss, obrigado. Gente, Sexta Louca, 24 anos, dia 28 de junho, Abidã vai estar. Eu vou estar com a setinha Abidã ao meu lado, tá? Por favor. Estarei lá. Por favor. Nós temos Expo África. Expo África, vamos conversar sobre Expo África, o maior evento de conexão Brasil e continente africano, com o meu patrão, João Canda. Patrão, tô fazendo trabalho, hein? Ó, coloca aí, né, Malik? Como é que eu vou ganhar do patrão assim, Malik? Bota aqui, Malik. Expo África, em outubro acontece, vocês já são convidados. Demorou. Convidados especiais, porque vai ser muito importante. Vão estar lá de vencedores. Só comemorando. Everybody! E no Expo África. Claro. É sobre isso, é sobre conteúdo preto, é sobre visibilidade, representatividade e educação antirracista. Vamos lá, vamos tentar mudar um pouquinho essa relação horrorosa que nós temos aí, né? Vamos mudar, vamos escolher melhor. E eu sou a Tati Regina e esse foi mais um Fala aí, Tati, antes que o meu diretor infarte. Beijo, gente! Muito bom. Arrasou, mulher! Arrasou.